Fala, fiel torcida! Seja bem-vindo ao Jornal da Central. Eu sou o Pedro Henrique e hoje, dia 4 de fevereiro de 2026, vou trazer para você as principais notícias do nosso Coringão. Fica aí que eu já vou passar a manchete para você. Com valuation em andamento, Corinthians e Caixa negociam o futuro dos name rights da Arena. O perfil do Corinthians feminino ultrapassa 2 milhões de seguidores durante a final do Mundial. No mercado da bola, o presidente do Timão afirma que a prioridade é manter o elenco para 2026. Renovação com o atleta do Timão esquentou e cria um cenário otimista no Parque São Jorge. Corinthians encerra as conversas para a contratação de 2 reforços. Campeonato Paulista. Sem 2 titulares, o Timão se prepara para o confronto desta quinta contra o Capivariano. Tudo isso agora no Jornal da Central. O Corinthians tem uma dívida hoje de 655 milhões de reais. Com isso, o Timão tem buscado negociar com a Caixa Econômica Federal uma maneira para equacionar o pagamento da Neoquímica Arena. Uma das alternativas apresentadas foi a troca do naming rights do estádio, que hoje pertence à Hiperafarma, que detém os direitos da Neoquímica. O acordo entre a farmacêutica e o Corinthians é válido até 2040 e prevê valores de aproximadamente 300 milhões de reais. Uma rescisão contratual após 5 anos custaria aos cofres o valor aproximado de 70 milhões de reais. A Caixa Econômica Federal já definiu através de processo licitatório a empresa que fará o valuation da Neoquímica Arena. Ainda segundo a apuração, a Caixa tem interesse em adquirir o name rights da Arena e o Timão tem conversas iniciais com outras empresas. Esse assunto name rights é tratado internamente como uma estratégia, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista institucional, visando assim uma solução a longo prazo para a reestruturação das dívidas. Durante a final da Copa das Campeãs FIFA, o Mundial que aconteceu lá em Londres, na Inglaterra, contra o Arsenal, o perfil oficial do Corinthians feminino ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram, se tornando o maior da modalidade fora do continente europeu. Segundo o levantamento de dados feitos pelo perfil Timão Números, o Corinthians chegou à marca de 2.010.888 seguidores, se tornando o 6º clube mais seguido do mundo. À frente das brabas, apenas 5 clubes europeus, sendo eles Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester United e Arsenal. O presidente Osmar Stabile destacou as limitações financeiras enfrentadas pelo Timão e defendeu uma postura mais cautelosa nas contratações em entrevista ao De Primeira do Wall Sport. Ele disse, abre aspas, "Eu acho que a grande contratação do Corinthians é segurar os craques que nós temos aqui. A dificuldade financeira, a gente passa por isso. Tanto é que os jogadores que a gente vem trazendo são jogadores que não têm transfer para pagar, porque o Corinthians tem que frear aquele processo de despesas que vem ao longo dos anos. E infelizmente está nesse momento. Vai sofrer um pouco agora, e agora a gente está sofrendo evidentemente, mas a gente vai sorrir lá na frente." Vale ressaltar que além de manter a base para 2026, o Corinthians trouxe alguns jogadores, sendo eles o zagueiro Gabriel Paulista, o lateral direito Pedro Milans, o volante Matheus Pereira e o atacante Caio César. As conversas entre o Corinthians e o lateral esquerdo Fabrício Angileri foram retomadas nos últimos dias. O jogador demonstrou o interesse em permanecer no clube do Parque São Jorge, conforme apurado pela central do Timão. A diretoria aposta na vontade do atleta para conseguir avançar nas negociações e reintegrá-lo ao elenco de Dorival Júnior. Apesar de estar cauteloso no mercado, o Corinthians continua monitorando de perto as situações de jogadores para se reforçar em 2026. O clube do Parque São Jorge estava com conversas sobre o atacante Kaique do Bahia e também sobre o volante do Flamengo, Alan. Mas as conversas já são tratadas internamente como encerradas devido a alguns imbróglios que aconteceram. No caso de Kaique, atacante do Bahia, a diretoria alvinegra preferiu recuar nas conversas que perderam força e não tiveram sequência após uma avaliação de cenário. Já no caso do volante Alan do Flamengo, conforme apurado pela central do Timão, as conversas não foram para frente porque o time lá da Gávea estava solicitando o pagamento de uma taxa de liberação do atleta e o departamento de futebol do Corinthians não tinha interesse em pagar
por essa taxa temporária, lembrando que o jogador vinha por empréstimo. Então, por esse fator, as conversas não foram para frente. O elenco do Corinthians treinou ontem no CT Joaquim Grava, já se preparando para o jogo do Campeonato Paulista pela sexta rodada, que foi adiado de domingo para quinta-feira na Neoquímica Arena. E tivemos o retorno de João Pedro Choca, o zagueiro que havia sido transferido para o Torino da Itália, voltou após problemas no seu exame médico serem detectados e acabou frustrando a negociação. Já Memphis Depay e Yuri Alberto não participaram do treino. Yuri Alberto se recuperando da virose, que debilitou ele até no jogo de domingo, e também Memphis Depay, que trabalhou internamente no processo regenerativo. E essa foi a edição do Jornal da Central de quarta-feira, 4/2/2026. Mais notícias você pode acompanhar no portal centraldotimão.com.br. Não esqueça de seguir também a Central do Timão nas redes sociais, @Central do Timão. Se inscreva aqui na TV Central do Timão no YouTube e ative o sininho para não perder nenhuma live, nenhum programa e você acompanhar tudo de perto do Corinthians, certo? Estamos também lá no Sportnet, você pode estar nos assistindo por lá também. Vamos agradecer agora aos nossos apoiadores. Camarote Fiel Torcedor, Camarote Galeria SCCP, Hub Fiel, Coworking Fiel, Tour Casa do Povo, Tour Raízes Alvinegras. Agradecer também aí ao Corinthians Delivery, Corinthians Loja Oficial e Boa Viagem Brasil. Certo? Muito obrigado. Amanhã tem mais notícias do Corinthians pré-jogo. Amanhã, quinta-feira, Corinthians e Capivariano pelo Campeonato Paulista. Já deixa aí na sua agenda que a gente vai trazer as principais notícias. Fechou? Fiquem bem, um forte abraço e vai Corinthians!